Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Pessoal, então, coloquem aí a estrutura básica, né, do HTML. Então, vamos abrir aqui a estrutura. HTML abriu, HTML fechou. Isso aqui você já faz por osmose, né? Beleza, então, na aula passada, deixa eu só ligar a câmera aqui. Na aula passada, a gente estava trabalhando ali com PHP, né? A gente estava fazendo introduçãozinha do PHP, tudo bonitinho. E lá no finalzinho da aula, a gente trabalhou com a estrutura de programação for, né? Então, a gente trabalhou com o for, né? Então, eu disse até a vocês, não, a gente tem duas estruturas de repetição, né? Que é o for e o while. Então, eu fiquei até no começo dessa aula mostrar o while, né? Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos abrir aqui o PHP, já já a gente vai falar de JavaScript, né? Mas só por desencargo de consciência, vamos fazer a estrutura de repetição while, né? Então, eu vou abrir aqui o meu PHP, abro aí o PHP de vocês. Então, o que é que o while faz, né? Então, vamos só colocar aqui um exemplo, né? Eu vou dar aqui um exemplo. Na aula passada, a gente com for, né? A gente fez uma repetição que ele fazia lá aquela tabuada, certo? Mas a repetição em si, a gente tinha feito para ele ir de 1 até 10, né? Que era justamente para fazer ali a tabuada. Então, eu vou só lembrar aqui bem rapidinho. Vamos só lembrar aqui rapidinho o que a gente fez, né? Vou criar aqui uma variável no PHP chamada de número. Pronto. Criei aqui uma variável chamada de número. Então, o que é que eu quero fazer? Vamos lá. De acordo com o número que eu colocar aqui, ele vai fazer lá a tabuada, né? Lembrando que na aula passada, quem digitava o número era o usuário, certo? Aqui eu só estou fazendo aqui o exemplo rapidinho, só para a gente relembrar o for. Então, vamos lá. Eu quero que ele faça a tabuada de multiplicar do 3. Né? Então, eu quero que ele faça a tabuada de multiplicação do 3, por exemplo. Então, eu teria primeiro que entender como é que funciona a tabuada. Né? Então, a tabuada ela é mais ou menos assim. 3 vezes 1,
3, 3 vezes 2, 6, e por aí vai, né? Ou seja, o número que se repete, que é o número que a pessoa escolheu, e esse número aqui, ele é herdado de forma crescente, né? E esse aqui é o resultado. Beleza. Então, quando a gente faz a repetição, era para justamente, pessoal, ele fazer esse número aqui automático, né? Porque esse número aqui nós já temos, que é o que a pessoa escolhe. Então, só para a gente entender, eu vou fazer aqui, for, vou fazer o for. Enter. Então, como é que o for trabalha, né? Como é que o for trabalha? O for, ele significa faça, né? Vamos entender como repita. Lembrando que é uma estrutura de programação. Repita. Repita, né? Faça. Aí ele cria aqui uma variável i, que eu costumo dizer que essa variável, ele é o motor da repetição, né? Então ele criou aqui uma variável para ajudar a gente. Então eu digo que é o motor. Lembrando, pessoal, que poderia ser qualquer variável. Poderia criar aqui o j. J. Certo? Não tem problema. É porque i vem de inteiro. Aí na programação ficou meio que já padrão, né? O i vem de inteiro, de número inteiro. Então vamos lá. Então o que acontece? Faça, né? Repita. O i começando em 1, né? Que a gente quer que comece em 1, ó, nossa tábua A comece em 1, ponto e vírgula, início. Então o for vai precisar do início, do fim e como ele vai chegar até o fim. Nesse caso aqui, ele vai chegar até o fim, né, aumentando de 1 em 1. O mais significa, pessoal, isso aqui, ó. O mais é isso aqui. O mais é isso aqui, ó. Você tem que entender o seguinte, o que é o mais? É i, recebe i, mais 1. É isso aqui o mais, ó. E isso aqui, ó, é i, recebe mais 1. Toda vida ele vai pegar o valor do i e vai adicionar 1. Né? Isso significa esse atalho aqui. Isso é isso. Beleza. Então, o for, olha isso aqui que eu vou dizer, isso aqui é interessante. O for, ele é uma estrutura de repetição que ele é, você já sabe de cara quando ele começa e quando ele termina. Então, o for, ele tem essa característica. Você sabe quando começa e quando termina. Início, fim. Onde é que vai ser o fim, né? Vai ser até 10. Então, ele vai de 1 até 10. Ele vai de 1 a 10. Como é que ele vai de 1 a 10? Sempre aumentando 1. Então, aqui a gente já criou a repetição. Então, aqui ele vai repetir, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, ele vai repetir aqui 10 vezes, né? Lembrando que ele vai sempre crescente, ó, aumentando 1. Se eu quisesse decrescente, ou seja, tirando 1, seria menos, né? Mas aqui ele vai aumentando 1. Beleza. Então, agora eu só montava a tabuada. Então, é só montar. Para não ficar uma coisa repetitiva, que eu fiz isso na aula passada, né? Para não ficar uma coisa repetitiva, eu vou fazer diferente. Certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer aqui o eco normal, imprima. Aí, pessoal, eu ensinei a vocês a concatenação, né? O que é a concatenação? Variável. Pessoal, aqui ficou grande número, né? Vou chamar de n. N. Ó, chamei de n. Variável. Bom, eu ensinei a vocês dessa forma. Então, vocês já estavam fera fazendo assim. Variável junto com o texto. Variável junto com o texto.
concatenação. Só que os PHPs, né, mais atuais, pessoal, eu posso fazer isso aqui, ó. Eu já posso colocar dentro da string, ó. Ó, já posso colocar dentro da string variável, ó, sinalzinho de multiplicação, né? Que na realidade é só um x. Aí aqui eu tenho o i igual. Vou fazer só aqui o cálculo, né? Vou criar aqui o R de resultado. N vezes o i. Ah, professor, mas por que o senhor faz isso aqui? Que é o resultado, pessoal. Toda vida que ele passa aqui, toda vida que ele passa, ele vai fazer o resultado e vai imprimir. Então, no caso aqui, ó, eu vou imprimir o R e já coloco um BR. Ó, vejam que eu fiz diferente da aula passada, né? Da aula passada eu fiz concatenando. Né? Se você depois dar uma olhadinha lá no vídeo, eu fiz juntando, concatenando, né? Daquele jeito. Ou seja, eu vou mostrar aqui embaixo como a gente fez. Ó. A gente tinha feito assim. N ponto. Aí colocava o X, né? Ponto. O I. Ponto. Igual. Ponto. O R. Aí embaixo eu coloquei o BR, né? Mas basicamente era isso aqui. Então você vê aqui a diferença. Deixa eu colocar o BR para ficar a mesma coisa. Isso aí seria só questão de gosto, professor, ou influenciaria em alguma coisa? Na realidade é É a questão de mesma coisa. facilidade, né? É facilidade, porque assim, antigamente, olha aqui a diferença, ó. Antigamente o PHP deixava só a gente fazer assim, concatenando. Só que o Uhum. PHP, ele pensou, né? A galera que desenvolve o PHP pensou, cara, o jeito de criar variável no PHP é diferente de todas as linguagens. Se é diferente, ó, então o nosso compilador já deve entender como é que é uma variável. Então, uma variável do PHP ela é bem particular, ela tem esse cifrão na frente. Então, mesmo tendo aqui dentro da string, se ele vê um negócio com cifrão, ele sabe que isso aqui é uma variável. Ele sabe que isso não é uma variável. Ele sabe que isso é uma variável. Ele sabe que isso não é. Óbvio, se eu colocasse isso aqui, ia dar até erro, porque um sinal de igual não pode ser uma variável. Mas aí, vamos supor que ele entenderia que isso aqui é uma variável agora. Então, olha a facilidade que ficou, né? Olha o jeito que a gente fazia, olha como ficou. Eu faço tudo dentro da própria string, certo? É a mesma Melhor, né? coisa. Facilita muito. Então, testem aí. Eu vou deixar aqui comentado, né? Para ficar aqui os dois modelos. Testem, só para a gente começar a aula, né? Maravilhoso. Perfeito, né? A mesma coisa, de uma forma mais prática. Eu acho ele parecido com o C. Também, porque É, o C a gente colocava a vírgulazinha depois das aspas, né? Identificar a variável. como é? O C a gente colocava Ah, a variável depois sim. das aspas ali e separava com a Isso, vírgula isso. para É porque identificar. no C você tem que dizer, por exemplo, int i, né? Você tem que fazer assim. Ou seja, o Eu acho que o do PHP, PHP é muito parecido. como eu disse a você, o PHP ele é bem particular, porque basta colocar o cifrão na frente, ele já sabe que é uma variável. E o Sim, o melhor, tipo eu da, disse para da, da vocês, né? variável. Isso, eu disse para vocês no início. Você não precisa colocar o tipo de dado.
Porque o PHP ele assume o tipo de dado de acordo com o valor que está dentro dele. Por exemplo, como é que ele sabe que esse cara quer inteiro? Porque ele recebeu um número inteiro, né? Então, o PHP também tem essa particularidade. Então, testem aí, irmãos. Muito bom. Perfeito, né? Então, de uma maneira bem simples, deu ok, deu certo. Então, só para a gente revisar. Então, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou logo fechar essa sala, porque vai cair mesmo daqui a 4 minutos. Já vou abrir logo um agora, viu? Ou seja, saiu, entrou. Eu vou fechar logo aqui. Saiu, entrou.